Olá, como vai? Aqui quem fala é o Antônio, né, da Mundial VIP Design. Hoje nós vamos falar um pouco aí a respeito, né, de como é realizada a sublimação total em uma camiseta, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Na nossa lista VIP lá de discussão dos processos de sublimação e transfer, as pessoas me falam, Antônio, mas como que eu faço a sublimação total em uma camiseta, tá? Então hoje nós vamos partir aí para o início, né? Vamos falar um pouco a respeito desse tipo de personalização, né? A personalização total de uma camiseta, os processos, equipamentos que você vai precisar e etc, tá ok? Isso realmente é feito com sublimação, né? Parece impossível quando falamos dos equipamentos que temos ou estamos pensando em adquirir, né? Até porque são equipamentos de pequeno formato, são uma impressora A4, uma impressora A3, uma prensa 38 por 38 ou 40 por 60, né? Que são equipamentos que você vai utilizar na sua casa, mas a real verdade é que realmente é feito com sublimação, tá? É um processo que realmente é feito totalmente em sublimação na maioria dos casos. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Mas, olhando para o equipamento que você vai iniciar o seu negócio, de repente você está pensando em estampar uma camiseta aí, colocar uma foto e etc., é um tipo de negócio que é um pouco um investimento maior, tá? Que você vai ter em equipamentos. Mas fique tranquilo, é bom você entender primeiramente o básico, mas também entender o avançado. Então, com isso, eu estou criando esse vídeo, né, para você entender como que funciona também o processo de sublimação total de uma camiseta e vou falar mais à frente para você. Mas em quais cores dá para ser feito, né, essa sublimação total em camiseta? Bom, por incrível que pareça, o tecido utilizado sempre é branco, tá? Em todas as cores que você vê nos principais itens da moda que eu irei te falar a seguir, são produzidos da mesma forma e são feitos com tecido sintético, na maioria dos casos 100% poliéster e outros compatíveis com processo de sublimação, que não vem ao caso falar dos tecidos aceitos, mas sim do processo, tá? Inicialmente nós estamos falando do processo, mas levando em consideração que são camisetas 100% poliéster ou poliamida, né? E que você vai conseguir fazer a sublimação direta. E agora eu vou falar para você alguns dos principais itens da moda que você deve ter visto por aí, mas não se deu conta que era feito na sublimação, né? Não são só camisetas que utilizam o processo de sublimação na moda, tá? E você vê em vários lugares e a partir de hoje você, com esse vídeo aliás, você vai entender na prática que a sublimação está mais presente do que você imagina na moda, no dia a dia, etc. Bom, camisetas de time de futebol. Na grande maioria, eu falo na grande maioria, em pelo menos 98% dos casos é feito com sublimação. Sublimação direta. Então você vê um logo do time, vê o número, vê o nome, etc. Esse processo é feito através de sublimação. Tudo isso que você está vendo na tela nesse momento foi feito em um tecido totalmente branco e foi feita a estampa de outras cores, tá? Isso é uma estampa total. Então, não sei se você conhece aí perto da sua casa, ou você conhece de repente seu marido, né? Ou você mesmo é praticante de futebol, etc. Em algum momento o pessoal resolveu comprar um uniforme novo, né? Então a empresa que confecciona os uniformes, ela vai com um catálogo enorme de modelos de camisetas de time. Aí você pensa, nossa, vai fazer a costura total disso aqui, nossa, deve dar um trabalho, né? Por isso que é caro. Não, na verdade, é feito uma estampa daquele modelo que você quer, com número, com nome e etc. Tudo já é feito na sublimação direta no tecido. Mais pra frente eu vou mostrar alguns vídeos que você vai entender melhor como isso é produzido. Outros itens da moda também são os abadás do carnaval, tá? Então, são bem coloridos, né? A estampa total na camiseta também é feito no processo de sublimação. Então é feita a sublimação no tecido, primeiramente, tá? E então todo aquele nome que você quer, aquele logotipo, né? De que ano que é o carnaval, os patrocinadores e etc. Tudo é feito num programa de edição e depois é estampado no tecido para depois vai virar o abadá, tá? Então você tem que entender que nós estamos falando do processo de estampa total no tecido. Então, quando nós falamos de estampa total, nós não estamos falando de
uma estampa localizada, que é no caso de uma estampa de pequeno porte, que na maioria dos casos você, nós trabalhamos, tá? Que nós trabalhamos com a impressora A4, uma impressora A3 e fazemos uma estampa lá na frente da camiseta, né? Que só ocupa uma área e acabou, o resto da camiseta vai ficar toda branca. No processo que eu estou falando para vocês, é o processo de estamparia de grande formato, né? Que vai estampar totalmente a área que você deseja. Esse tipo de estampa é utilizado na maioria dos casos que você vê. Camisetas de time de futebol, como eu citei atrás, agora abadás e também bandeiras, né? A bandeira também é estampada nesse processo. É estampado um lado da bandeira, o outro lado da bandeira e tudo isso, toda aquela arte, aquele desenho é feito num programa de edição primeiro, depois é impresso num papel sublimático e depois é transferido no mesmo processo caseiro, tá? Mas aí entra outros equipamentos. Banners também hoje são muito comercializados com o processo de sublimação. Então existem vários tipos de tecido que aceitam sublimação direta e os banners são criados também no processo de sublimação. Então é feito toda a arte no programa de edição, impresso numa folha sublimática com tinta sublimática e vai ser estampado o tecido lá para fazer o banner de diversos tipos de tamanho, tá ok? Uniformes de ciclismo também são feitos no processo de sublimação, né? Existem modelos em neoprene, neoprene também aceita a sublimação, e poliéster também e outros tipos de tecido também aceita a sublimação. Então todo esse desenho que você está vendo na tela aqui é feito num programa de edição também, impresso num papel sublimático, com a tinta sublimática, depois vai ser estampado aquele tecido e vai virar esse uniforme que você está vendo. Calças leg também são feitas no processo de sublimação. Todas essas calças hoje, né, diversas cores, com diversas estampas, são feitas no processo de sublimação também. Tá? Então, estampa primeiro o tecido total e depois vai partir para a parte de costura para poder fazer a calça. Mas é feito também no processo de sublimação. Vestidos e etc. Os vestidos também, né? Vestido, cortina e muitas outras coisas que você vê são feitos no processo de sublimação. É feita a estampa em um tecido primeiro, pode ser o tecido de poliéster e outros tecidos compatíveis com o processo de sublimação. Vai ser feita a estampagem e depois vai passar para costura, corte e costura. Então, só ressaltando, você vai ver como que funciona também na prática esse processo de costura, tá? Desde a estampa até o corte, né? Como que funciona tudo isso para depois virar o artigo de vestuário já pronto, tá? Ok? Então é só para dar uma passada aí e alguns itens que você vê no mercado são realizados aí pelo processo de sublimação e na maioria dos casos você nem passou pela sua cabeça. Pra você entender se foi passado por um processo de sublimação ou não, quando você estiver numa loja, aí num grande magazine, você vai ver uma camiseta estampada lá, né, um vestido, pega esse vestido e vira ele do avesso. Se o avesso dele tiver branco, esbranquiçado, sem a mesma cor da parte principal, do lado principal, o lado que você utiliza, então você já entende que foi feito o processo de sublimação, tá? Porque o processo de sublimação, ele só vai pegar de um lado, do outro lado vai estar branco. Obviamente vai estar vestígios da estampa, mas vai estar esbranquiçado, não vai estar com a mesma cor, brilho, né? Que você vai ver no lado principal da roupa. E agora eu vou falar um pouco sobre os equipamentos necessários para trabalhar com estampa de grandes formatos ou, né, estampa total de camisetas, abadás, bandeiras e etc. Bom, inicialmente você vai precisar de uma prensa térmica. Essa prensa térmica pode ser manual ou se você quer montar uma indústria realmente, né, para produzir vários itens, você vai precisar de produtividade, então você vai precisar optar por uma prensa pneumática, né? E o tamanho dessas prensas, tanto da prensa manual como da prensa pneumática, você vai precisar de um tamanho de 80 por 60 ou maior, tá? Então é bem grande, né, a máquina, você precisa de um lugar bem grande também para conseguir colocar esses equipamentos e obviamente o calor que elas produzem são bem grandes também, né? Que você vai trabalhar sempre com 200 graus lá, que é onde acontece a sublimação e por ela ser bem grande, ter uma resistência maior, né, para ocupar toda essa área, ela também esquenta bem mais do que uma prensa
convencional que você tem na sua casa, aí uma prensa 38 por 38 ou 40 por 60. Outro item que é bastante utilizado nessa indústria é a calandra, tá? Se você não conhece esse tipo de equipamento, né, esse tipo de equipamento ele dispensa o uso da prensa térmica, né? Por quê? Porque esse equipamento já tem um sistema de aquecimento. Bom, então a calandra ela tem um sistema de aquecimento, né, interno, né? Essas partes que você vê aqui, né, elas têm um maquinário dentro que aquece esses roletes, né, onde passa aqui o tecido e a estampa, tá? E como ocorre? O tecido ele rola embaixo, né? Essa fita que ela tem um aquecimento, né? E os roletes têm um aquecimento de 200 graus. Você vai colocar a sua estampa sobre o tecido e ela já vai fazer a sublimação direta no tecido. Então você não precisa levar para a prensa térmica. Essa máquina já faz o trabalho total aí de você colocar o tecido, colocar a estampa por cima e ela já vai fazer a sublimação direta, tá ok? E a plotter sublimática. A plotter sublimática, como você pode ver aqui, geralmente é da Epson, existem outras marcas no mercado, são de grande formato, tem uma boca a partir de 80, né? 60, 80 de boca, né? De abertura para você colocar o material. Geralmente são da Epson, como eu falei agora, existem outras marcas no mercado, mas a cabeça de impressão utilizada sempre é da Epson, né? Que é a única que aceita o tipo de tinta sublimática. Eu gosto de falar que quando você vai comprar, até no pequeno formato, comprar tintas de qualidade Epson. Então você vê aqui claramente que a Epson trabalha com impressão sublimática, ela trabalha com a plotter de sublimática de grande formato. Você pode fazer impressão direto no papel, como você está vendo os moldes aqui na tela, né? Um molde pronto, né? Sendo impresso no papel sublimático com tinta sublimática. E para fazer a transferência, você pode usar a prensa térmica manual ou a prensa térmica pneumática, ou então usar a sua calandra, tá? Para todos os casos, você sempre vai precisar de uma impressora sublimática, não tem para onde correr. Então você precisa de uma impressora sublimática de grande formato. É utilizado também a mesa de corte a laser, tá? Para que serve a mesa de corte a laser? A mesa de corte a laser é o que vai fazer o corte dos moldes, tá? Então de repente você colocou o tecido lá, fez a sublimação direta da sua arte no tecido, esse tecido precisa ser cortado o molde para depois ser costurado, tá? Então, para você fazer uma camiseta, você vai ter que recortar aquela área onde você fez a sublimação no tecido. Se você quer ter uma empresa de grande porte, com qualidade, né, e que tenha uma mão de obra qualificada, ganhe tempo nos processos, para você não fazer um processo manual de corte, você pode optar por uma mesa de corte a laser, que você vai colocar lá o tecido já estampado, né, pelo processo de sublimação, que pode ter passado ou pela prensa térmica manual ou com uma prensa térmica pneumática ou então pela calandra. Você vai colocar o tecido aqui já impresso e você vai fazer o corte somente do molde, tá? E você já vai pegar pronto para ser costurado. Fica tranquilo que eu vou colocar alguns vídeos de suporte mais à frente e você vai entender muito fácil isso. E aqui a mão de obra para costura. Isso aí não tem como você comprar equipamentos específicos para isso. Isso aqui é a mão de obra mesmo. Você vai precisar de pessoas para costurarem o material depois que ele estiver estampado, recortado e pronto, tá? Porque tudo é feito em moldes na maioria dos casos. Eu vou mostrar alguns casos que a sublimação é feita na camiseta já pronta, mas vou mostrar também casos que você vai precisar estampar o tecido, recortar o tecido e depois, né, fazer a costura para montar sua camiseta, para montar sua calça leg, para montar seu abadá e etc, tá ok? Então você vai precisar de mão de obra humana para poder fazer a costura desse material. E agora eu vou mostrar alguns vídeos de processos na prática, tá? Para você entender como funciona. Obviamente foram alguns vídeos extraídos da internet, então eu vou colocar só alguns trechos para você entender como é feito na prática, tá ok? Espero que te ajude a entender melhor. Se você não entender mais ou menos como que funciona isso, mesmo vendo os vídeos, eu estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas aí. É só você deixar um comentário no vídeo ou mandar um e-mail para mim, ok?
Então eu vou falar agora sobre sublimação e corte com equipamentos manuais. Vou colocar um vídeo de suporte agora para você ver na prática, ok? Fica aí atento e veja como funciona esse processo. Agora nós vamos colocar um vídeo de sublimação direta em apenas um lado da camiseta. Então a camiseta já pronta, você vai colocar lá no seu equipamento e vai fazer a sublimação direta, tá? Então primeiro vai imprimir na sua plotter sublimática,
depois vai colocar na sua prensa pneumática ou na sua prensa manual, né? Vai colocar uma camiseta já pronta e vamos fazer a sublimação em cima, né? Você vai entender na prática a partir de agora. Depois desse vídeo, você viu que só foi feito um lado. Agora nós vamos mostrar o processo fazendo os dois lados ao mesmo tempo, utilizando uma prensa pneumática. Então acompanhe aí a partir de agora. Agora que você já viu o processo, né, de sublimação direta em camisetas já prontas, agora eu vou mostrar o processo de sublimação com o uso da calandra. Então acompanhe a partir de agora.
Agora que você já viu como é feito o processo de estampa pela calandra, né, vou mostrar para você como é feito o corte do material sublimado com o equipamento de corte a laser. Então acompanhe a partir de agora. Bom, já que você conheceu todos os processos, né? Eu vou postar agora umas considerações finais a respeito de tudo isso. Obviamente que nós estamos falando aí de processos que são bem mais caros, tá? Então você pode reservar aí no mínimo
600 mil reais para comprar esses equipamentos, tá? Então é outro nível de processo. É bom você entender como funciona tudo isso. Amanhã ou depois você pensa em dar um upgrade no seu negócio e fazer ele uma estrutura maior, tá? Nada é impossível, tá? Basta você querer. Então, interessante é você conhecer os processos básicos primeiro, é interessante você conhecer, dê uma palhinha referente aos processos mais avançados para você entender o que você vai precisar amanhã ou depois para dar um salto no seu negócio e montar uma empresa de grande porte na sublimação. Nada é impossível, né? Basta o seu esforço, sua dedicação, né? E a partir do momento que você tiver aquela ideia fixa de crescimento, né? Ninguém pode te impedir, tá? Deus abençoe e você vai longe no seu projeto, tá ok? Então fica aqui minhas considerações finais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mande seu comentário, né, a respeito. Se tiver dúvidas, me mande aqui perguntas a respeito do que você achou desse vídeo, tá ok? Aceito dúvidas, sugestões, fique à vontade. Um grande abraço e até mais.